Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor João Daniel e a aula de hoje será sobre química orgânica, mais especificamente nomenclatura de hidrocarbonetos. Caso queiram assistir a aula anterior sobre hidrocarbonetos, clica aqui no card aqui em cima, tá? Que vai redirecionar vocês para a última aula. O público-alvo dessa videoaula são estudantes do terceiro ano do ensino médio. Afinal, nomear para quê? Quando a gente fala em dar nome, a gente sempre pensa em seres humanos, né? Então, o ser humano, ele tem um nome civil. E para que serve esse nome? Esse nome, ele é um atributo utilizado pelos seres humanos como elemento de individualização. Ou seja, em um grupo de indivíduos, o nome será o atributo utilizado para diferenciar ele do grupo. Cada indivíduo, a priori, deveria ter um nome único, mas não se observa isso. Tanto que em 2018 e 2017, até início de 2019, explodiu a escolha dos pais o nome Enzo e Valentina. Então, cada indivíduo tem que ter um nome único, a priori sim, mas existem casos específicos em que o indivíduo ele tem o mesmo nome e sobrenomes de outro indivíduo, que é o caso dos homônimos. Bom, para seres humanos, quem dá o nome são os pais, os seus genitores, os seus responsáveis que dão os nomes a eles. Mas na química orgânica, quem dá o nome aos hidrocarbonetos ou quem estabelece as regras para nomear os hidrocarbonetos? Quem estabelece as regras é a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Ela vem aperfeiçoando um sistema de nomenclatura para compostos orgânicos desde 1892, com base em dois princípios essenciais. O primeiro deles é que cada composto orgânico deve ter um nome diferente. Ou seja, diferente dos seres humanos, que pode acontecer de um ter o mesmo nome que o outro, nome e sobrenome, cada composto orgânico tem que ter obrigatoriamente um nome diferente. E a partir desse nome, deve ser possível esquematizar a fórmula do composto orgânico e vice-versa. Bom, nome, prenome e sobrenome. No ordenamento jurídico brasileiro, o nome civil da pessoa natural é composto por dois elementos, o prenome e o sobrenome, conforme preceitua o artigo 16 do Código Civil. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Então, prenome, que é o nome, por exemplo, o meu, João, Daniel, e o sobrenome, é o seu sobrenome, Santos, Silva, qualquer outro. Já na nomenclatura dos compostos orgânicos, nós temos uma estrutura que segue algo parecido com o nome para os seres humanos, que tem um prefixo, mais um infixo, mais um sufixo. Quando a gente for falar das regras, a gente vai ver o que significa cada um. Mas já vou adiantar. Prefixo está relacionado ao número de carbonos presentes na cadeia principal. O infixo ele está relacionado ao tipo de ligação entre os carbonos e o sufixo está relacionado ao grupo funcional. Algumas regras de nomenclatura. Bom, no Brasil, por exemplo, uma das principais regras para nomear as pessoas é que o nome escolhido não venha a ferir a dignidade humana nem expor seu portador ridículo. Você também não pode, por exemplo, homenagear pessoas que foram, entre aspas, né, famosas por serem cruéis. Por exemplo, você não pode, no Brasil, colocar o nome de uma criança Adolf Hitler, Osama Bin Laden. Esses são nomes proibidos. Ou colocar o nome do seu filho um palavrão, ou algum nome que, junto com o sobrenome, dê uma conotação pejorativa, certo? Já na química, a química ela tem uma linguagem universal, então algumas regras devem ser obedecidas. A química, a linguagem química falada na China, na França, na Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, países que falam línguas diferentes, eles interagem entre si com a química com a mesma linguagem. Então a IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada, ela regulamenta algumas regras para nomear esses compostos orgânicos. Que regras são essas? Aqui eu trago uma tabela com alguns prefixos relacionados ao número de carbonos da cadeia principal, alguns infixos e aqui somente o sufixo de hidrocarbonetos, já que o tema da nossa aula é nomenclatura de hidrocarbonetos. Então, bora lá. Prefixo para um carbono é MET, para dois carbonos é ET,
3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent, 6 carbonos hex e assim sucessivamente. Os infixos, AN para ligação simples entre carbonos, ou seja, representada normalmente por um tracinho entre carbonos, uma ligação covalente simples. EN representa a ligação dupla, que são 2 tracinhos assim, vocês vão ver nos exemplos. IN está relacionado à ligação tripla, dien a 2 ligações duplas, diin a 2 ligações triplas e o sufixo O a hidrocarboneto. Alguns exemplos de nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia simples. Vale salientar que na aula de hoje nós vamos trabalhar apenas com hidrocarbonetos de cadeia simples. À esquerda, nós temos a estrutura em linha ou em zigue-zague e à direita a fórmula estrutural. A primeira coisa que a gente tem que fazer é contar o número de carbonos. Na representação em zigue-zague, os carbonos estão representados nas extremidades do zigue-zague, como eu estou assinalando aqui para vocês. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. A estrutura que está à esquerda é a mesma que está à direita, só é apenas uma outra representação. Então, quantos carbonos nós temos aqui? 5. Então, se vocês já anotaram aquela tabela lá atrás, vão ver que o prefixo para 5 carbonos é pent, certo? Qual é o tipo de ligação entre carbonos? Bom, os carbonos aqui estão fazendo ligações do tipo simples. Então, o infixo será an. Então, nós temos pentan. É um hidrocarboneto? Sim, porque só tem carbono e hidrogênio. Então, o sufixo será O. Então, 5 carbonos pent, tipo de ligação simples, infixo an. Sufixo O, porque é um hidrocarboneto. Só tem carbono, representado pelo Czinho. Aqui, gente. E hidrogênio, representado pelo H. Ok? Então, o nome dessa estrutura é pentano. O nome desse hidrocarboneto. Bora para o próximo exemplo? Aqui nós temos também à esquerda a fórmula estrutural. A fórmula em zigue-zague. E à direita a fórmula estrutural. Vamos contar os carbonos? Bora lá. Aqui na extremidade nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carbonos. Se vocês anotaram a tabela anterior, vão ver que o prefixo para 9 carbonos é non. Então, non. Qual é o tipo de ligação que tem entre os carbonos? Vocês vão dizer assim, professor, o tipo de ligação que tem entre os carbonos, a maioria deles é simples. Eu devo usar an ou en ou in? Bom, a maioria é simples, mas você não pode usar o an. Porque aqui a gente tem um evento que eu gosto de chamar para os meus alunos de evento especial. Aqui nós temos isso aqui, ó, é uma ligação dupla. Essa ligação dupla tem que estar no nome. Então, é non, en. É um hidrocarboneto? Gente. En de ligação dupla, tá? Non mais en. É um hidrocarboneto? Só tem carbono e hidrogênio? Sim. Então, ó. No, nem, no. Tá vendo? Professor, o que é esse 1 que apareceu aí? O senhor pode me explicar? Na nossa próxima aula, a gente vai ver esses casos especiais na qual aparecem números entre o nome do hidrocarboneto ou do composto orgânico, certo? Mas só vou dar um spoiler do próximo vídeo. Esse número ele representa a localização do evento especial, que no caso é a ligação dupla, no non-en, certo? Aqui nós temos mais um exemplo. Para finalizar, nós temos um carbono aqui, um carbono aqui e o outro carbono aqui. Ah, professor, eu não consigo identificar por essa em zigue-zague. Não tem problema. Verifique aqui, ó, um carbono, 2, 3. Beleza? Prefixo para 3 carbonos, vocês viram lá atrás na tabela. Prop. Mas antes vamos contar aqui.
Prefixo para 3 carbonos, você viram lá na tabela, prop, certo? Qual é o tipo de ligação? Bom, professor, agora eu estou vendo que tem uma ligação tripla. Eu devo colocar o in? Sim. Então vai ficar prop, in. É um hidrocarboneto? Só tem carbono e hidrogênio? Sim. Então, se só tem carbono e hidrogênio, o sufixo é o. Então, é propino. Aí, quando vocês vão ver o nome do hidrocarboneto, vão perceber que tem aí para vocês prop-1-ino. Pô, professor, por que tem próprio um hino? Pelo mesmo motivo que o non-1-eno. O número 1, ele representa a localização da ligação tripla, certo? Então, próprio um eno está relacionado a isso, esse número 1. Ok? Então, a aula de hoje foi sobre isso, nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia simples. A próxima aula será sobre nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeias um pouco mais complexas, ramificadas, onde tem... Eu vou ensinar vocês a contar os carbonos, a localizar os eventos especiais, ordem de prioridade, por aí vai. Não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo, ativar o sininho e até a próxima. Aqui alguns links, caso vocês queiram saber mais, vão estar na descrição desse vídeo, assim como os vídeos anteriores a esse também estarão na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima!